Olá pessoal, eu sou a Alessandra da C. Stefano Bags e agora eu vou mostrar para vocês como é que monta super fácil os painéis sublimados. Aqui eu tô no modelinho da mini necessaire padrão. A forma de montagem é a mesma da necessaire padrão, tá? Então o que vocês vão receber? Vocês vão receber o painel assim sublimado e estruturado no nylon 600. Aqui eu não vou colocar forro, mas podem colocar forro, eu não acho necessidade, eu não coloco, tá? Porque ele já tem a parte do nylon 600 como forro. Então vocês vão refilar exatamente onde é o risco do desenho e aqui na parte do meio, como eu não vou colocar forro, eu vou utilizar o próprio caixinha de leite como acabamento. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente fiz um corte aqui na lateral, ó, desta forma aqui, tá? Fiz um corte aqui na lateral, ó, e vou deixar desta forma que eu vou utilizar isso aqui como acabamento. Mas, para quem quiser, pode cortar ela na sua totalidade e utilizar outro acabamento, seja o viés boneon ou mesmo forro, tá? Aqui eu vou utilizar também para fechar ela um zíper, aproximadamente 25 centímetros, que eu gosto de deixar um tamanho maior para colocação do cursor e apenas isso. Como eu vou utilizar o cursor personalizado já com a minha marca e é uma peça pequena, eu não vou utilizar mais nenhuma forma de identificação. Poderia utilizar uma etiqueta bandeirinha que ia casar muito bem aqui, tá? Mas aqui a proposta é uma peça pequena, já utilizei o cursor, então não utilizo a bandeirinha, fica muita informação. Se eu utilizar um cursor comum, eu gosto de utilizar a bandeirinha, tá? Então o primeiro passo é a colocação do zíper. Frente do zíper, dentinho com frente do material. E pezinho para zíper, vocês colocam ele no local. Aqui eu tô com a linha vermelha porque é o acabamento da frente, tá? Então já vou deixar aqui que não vai aparecer. Coloquei, ó, posicionado bem certinho. Já coloco o outro lado também, antes mesmo de destacar. Aí agora eu destaco e termino de posicionar. Se eu fosse colocar forro, agora eu colocaria o forro com frente do forro pro frente material e colocaria o forro. Como eu não vou utilizar o forro para acabamento desse zíper, para ficar bonito, eu vou utilizar o próprio nylon 600. Eu já deixo tiras cortados de 2,5 cm do nylon 600, aqui no caso branco porque o fundo é branco. 2,5 cm, dobro no meio e ele vai ser o meu acabamento. Para quem não tiver o nylon 600, pode ser o viés boneon ou, como eu falei, o forro, tá? Isso tudo é de acordo com o gosto de cada um. Aqui o ideal seria a linha branca, mas como não vai aparecer, eu não vou trocar ainda a linha, tá? Ó, coloquei o acabamento, fica dessa forma. Esse lado deu uma sujadinha, mas como é só modelo, pra vocês não tem problema. Ó, tá? Colocado o acabamento, agora eu já venho e já vou rebater esse zíper. Puxo bem, alinho bem, pra ficar bem retinho. Vou aumentar um pouquinho esse ponto. Colocadinho, repito o mesmo lado. Esse aqui é um item que ele é muito prático para produzir rápido e a gente tendo no ateliê, com certeza, é venda garantida, tá? Ó, o que eu não fiz aqui lado, como eu utilizei linha vermelha, esse lado vai aparecer, o branco tem que estar aqui, ó. Aqui acabou aparecendo vermelho, tá? Então, se eu tivesse com a linha da mesma cor, não precisaria mudar. Mas como eu tô com uma linha embaixo e em cima outra, eu vou fazer ao contrário, pro vermelho ficar para baixo, para não aparecer, tá? Isso não quer dizer que a pessoa não vai tirar e olhar, normalmente ninguém faz isso, mas o ideal é que o acabamento esteja perfeito, né? Ó, fiz a mesma coisa que o outro, coloquei o acabamento pra tapar o zíper e agora eu vou rebater a costura. Dessa forma, olha, bem bonitinho, colocação do zíper, a linha da mesma cor do material e atrás fica tudo branquinho. Aqui, como eu não virei, ficou a linha vermelha, tá? Então, são cuidados que se a gente conseguir se atentar, dá um acabamento melhor. Agora, eu vou trocar a linha, tá? Vou trocar a linha, colocar o zíper e fechar. Como eu tô com a linha branca embaixo, eu só troco a de cima, que era só pra não ficar com acabamento com linha branca ali ao rebater o zíper, né? São detalhes que é bacana a gente sempre se atentar.
Feito isso, agora o que eu vou fazer? Vou colocar o zíper e fechar a peça e ela vai estar pronta, tá, pessoal? Eu vou utilizar apenas um cursor, colocar o cursor, na verdade, eu vou utilizar apenas um cursor, que é uma peça pequena. Apesar que eu gosto sempre de utilizar dois, mas essa ela é pequenininha, não condiz, não vai funcionar dois cursores. Ó, coloquei o cursor, ver se tá alinhado aqui, estando alinhado aqui tá tudo certo, tá? Que a peça ela tá 100% no esquadro, o painel já vai 100% sem vocês terem a preocupação de cortar retinho, de esquadrar. Coloquei, repeti, deixei lá no meio. Agora é fechar, unindo sempre aqui, ó, a parte de baixo, pontinho com pontinho, alinha tudo e o pezinho de máquina e vamos fechar. Alinhei, cortei o excesso, já vou queimar. Já deixo isso aqui queimado. Antes mesmo de botar acabamento, eu já fecho o outro lado. Da mesma forma. Toma cuidado para não pegar a partezinha que a gente deixou ali. Ou seja, coloca pro ladinho para fazer a costura. Corta o excesso. Tinha caído as minhas tiras. Ó, o mesmo acabamento que a gente fez em cima, a gente continua fazendo por dentro também, ó. Pra ficar assim, ó, 100%, como se fosse uma coisa só. Dobra, põe o acabamento nas laterais. Já dá para esse lado também. Chegou aqui, ó, dobra esse fundinho pra lá pra gente não costurar junto. Primeira parte feita, agora é só fechar o fundo, tá? Só a caixinha do leite. Vocês podem abrir aqui o zíper, ó. Agora, pra quem tirou isso tudo, é alinhar e fechar. Como a gente não tirou, eu vou utilizar isso aqui como acabamento, então eu tenho que alinhar no desenho, tá? Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir. Ó, dessa forma aqui, ó, tá vendo? O desenho acaba aqui, ó. Então eu tenho que alinhar a parte da caixinha do leite ali no desenho, ó. Coloca em cima da máquina, que é mais fácil para alinhar, ó. Dessa forma aqui, ó, tá? Eu passo uma costurinha e depois já faço o próprio acabamento com essa parte que sobrou, tá? Se alinhar direitinho ali no desenho, ela não sai torta, tá, gente? Isso é bem importante para vocês terem uma caixinha retinha. Ó, dessa forma aqui, tá? Daí aqui eu vou cortar só um pouquinho, que tá demais aqui, eu acho. Ó, e eu vou dobrar e usar o próprio fundinho como acabamento, ó, dessa forma. Essa técnica de utilizar a caixinha de leite como acabamento serve para todas as caixinhas de leite, tá, pessoal? Só não para aqueles... Quando a gente tem que unir o fundo da peça, que daí não fica legal, fica muito grosseiro. Ó, dessa forma, já tá um lado feito, agora vamos pro outro. Ó, alinha tudo bem bonitinho. Excesso, mínima coisa, só para não ficar demais. Ó, feito isso, tá pronta a peça. Agora é só desvirar. E rapidinho, acho que menos 10 minutos, vocês fazem uma peça dessa tranquilamente. Ó, desvira tudo. Pode usar o secador para quem quiser, mas não tem necessidade, é bem fácil de virar esse painel sublimado, tá? Confere, ó, tá retinha a caixinha de leite. Coloca, ajeita o zíper. Ajeita o outro lado também. E a gente tem uma peça
aí para colocar doce, maquiagem, enfim, o que a pessoa quiser para presentear. Lembrando que vocês podem oferecer para o cliente de vocês personalizado, ou pedir o painel já com o nome, ou personalizar com o filme de recorte.